Um, dois, três, gravando. Hoje nós vamos fazer um esticando a conversa mesmo sobre livros. Na verdade, aconteceu o assunto dessa maneira. Eu estava conversando, interagindo com os alunos da educação básica, eles falaram sobre a semana do Dia das Bruxas, aí que emendou o Dia dos Mortos, não sei o quê. E então eles falaram assim: ah, professora, vai dizer que você não tem medo de nada. Aí uma menina disse assim: professora, mas você lê bastante livro. Fala pra gente aí um livro que quando você leu, você ficou assim, bastante preocupada, com medo, tal. Então, eu pensei bastante que livro que eu poderia indicar para essa turma toda, né? E que sirva também até para todos os que assistem o meu canal, tal. Então, eu me deparei com um livro bacanésimo que eu não conhecia e que se tornou um dos meus livros favoritos, né? Estou falando aqui do um livro que ganhou inclusive adaptação para o cinema e tudo mais, né? Estou falando de A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, ou Allende, não é? E eu quero conversar um pouquinho sobre esse livro e por que que ele me deu tanto medo. Nós vamos entender juntos por que ele me deu tanto medo. A Casa dos Espíritos, publicada inicialmente em 1982 pela autora Isabel Allende. Esse livro ele se enquadra no estilo realismo fantástico. Não sei se vocês já conheceram as obras do Gabriel Garcia Marques, mas ele tem uma certa semelhança. Eu acho que por ter essa questão aí da terra mesmo, essa questão que é uma questão muito própria dos países colonizados, não é? Então, trata aí de alguns assuntos que são até bem parecidos. Ele fala sobre uma família, a família Trueba, que começa ali com o seu patriarca e que vai seguindo aí por 3 gerações. Na verdade, embora seja a família seja muito patriarcal e a gente tem ali momentos de bastante machismo, de bastante patriarcalismo, né? O protagonismo feminino vai prevalecer aí do início até o final do filme, né? Pensando aí nesse realismo fantástico, né? Vamos saber um pouquinho do que se trata, né? Realismo fantástico é quando a ilusão, ela e a imaginação, ela permeia ali a realidade e tem uma linha muito tênue entre o que é ilusão, entre o que é imaginação e o que é realidade. As protagonistas aí desse livro, elas, embora tenham, vamos dizer assim, momentos temporais de prevalência distintos, né? Elas acabam se conhecendo, obviamente, porque são mãe, filha e neta, não é? E elas têm, assim, além de várias outras coisas em comum, o próprio nome que quer dizer a mesma coisa. A primeira delas é Clara, a segunda delas é Blanca e a terceira delas é Alva, ou Alba, né? Que em momentos diferentes assumem ali o protagonismo daquele livro. O enredo se passa aí no Chile, embora em nenhum momento do livro a gente vá ler a palavra Chile, assim como também, né, mais para frente do livro, nós também não vamos ler a palavra presidente, não, vamos ler presidente no lugar do nome real do presidente, ou o poeta, né, para falar sobre Pablo Neruda, né, porque ela não vai querer assim uma identificação. Embora a gente saiba que fique bem óbvio, Isabel Allende era uma espécie de sobrinha, era uma parente aí do Salvador Allende, que foi o último presidente democrático antes do golpe militar naquele país, né, pela ditadura do Pinochet. Então, ele que vai ser, inclusive, morto lá na sede do governo, né? Aqui o livro vai revelar esses fatos que vão se seguindo aí até esse golpe militar, né? Então, o livro ele trata de mais ou menos um período de 70 anos e conta a história ali de 3 gerações de pessoas que fazem parte ali daquele meio
chileno, dessa formação do Chile, da civilização, da urbanização e tudo mais, né? Então, o livro começa ali com Rosa, né? Rosa era uma filha de um aristocrata da época, né? E esse aristocrata ele queria se envolver mesmo com a política e então passou a lançar a sua candidatura e financiar a si próprio e tal. O livro conta que num dado momento ele recebeu um brinde, um presente lá de algumas pessoas para apoiarem a sua candidatura, a sua carreira política, não é? Que era uma cachaça, se eu não me engano, e alguma coisa de comer. E a sua filha, Rosa, que era caracterizada pela sua beleza espetacular, não é? Ela era quase uma sereia, os seus cabelos eram verdes e encantavam todos os homens, embora ela fosse muito assim desatenta, né, com relação à vida. Um dia foi cortejada, bom, ela foi cortejada de diversas maneiras até que Esteban Trueba, que era um jovem muito pobre, propôs casamento e ela aceitou. Então ele, nessa busca desesperada de tirar aquela moça, filha da classe dominante, não é, da sua casa e poder sustentá-la e dar do bom e do melhor, vai trabalhar em uma mina, não é? Enquanto isso, manda cartas apaixonadas para essa moça, e essa moça muito desatenta, muito tranquilinha, tal, acaba um dia tomando um pouco da bebida que foi oferecida ao pai e acaba sendo envenenada. Aquela bebida, na verdade, era para o pai dela, não é? Para que a carreira dele, carreira política, se acabasse definitivamente, né? A coisa começa a ganhar um outro rumo, porque sua irmãzinha de Rosa, cujo nome era Clara, era uma menina que tinha aquilo que eles chamam de clarividência, né? Então ela previu o futuro, ela previu a morte da irmã, e isso lhe causou vários traumas, não é? Porque ela era muito chegada à sua irmã, ela ficou realmente muito traumatizada, fez até um voto de silêncio para nunca mais falar ou fazer nenhum tipo de premonição ou profecia, porque ela se culpava pela morte da sua irmã. Mas ela Rosa acaba morrendo, e o Esteban Trueba, no momento em que ele soube, embora ele tenha trabalhado muito e conseguido encontrar um veio de ouro lá no meio da mina, não é? O que o deixou extremamente rico até o final da sua vida, ao voltar para conferir mesmo se o seu amor estava morto, ele percebeu que não tinha muito mais razão de viver, né? Até que esse evento, inclusive, vai aproximá-lo bastante ali dos últimos momentos de sua mãe, que era cuidada pela sua irmã, né, que se tornou uma mulher muito amarga por não ter tido a própria família, a própria vida, apenas cuidando ali do bem-estar daquela anciã. Clara teve outras clarividências, né? Diz o livro que havia uma fila enorme de pessoas que iam se consultar com Clara para ver o futuro, né? Para conhecer o futuro. Entre outras coisas e peraltices de criança, Clara também movia objetos, né? Com o poder psíquico. Bem, o tempo foi passando e Clara teve uma premonição, e ela que ia se casar com o noivo da sua irmã falecida, o que aconteceu ali alguns anos depois, né, quando ele propôs-lhe casamento, né. Vocês vão perceber aí no livro que em muitos momentos o fantástico, o imaginário, não é, vai permear a realidade, assim como a clarividência da Clara, que vai passando de geração em geração, e o grande estímulo para escrever a história dessa família, não é? Uma a uma, as cartas, os livros da avó da Clara, não é? Os livros dela, que são passados pelo tio dela. Quer dizer, em todo momento a busca constante por escrever a história, o registro histórico daquela família, não é? Isso vai ser uma coisa bem relevante a ser considerada. E é justamente a partir dessa literatura doméstica, dessa literatura que vai descrever a genealogia de uma família, que nós vamos chegar a um aspecto generalizante, que é a história de um povo, a história de uma nação inteira, né? Então, uma coisa que vai se construindo
do individual, do privado e vai passando ao coletivo. Até porque a história do Chile e a cultura latino-americanas vão sendo construídos dessa maneira. Por isso, o livro A Casa dos Espíritos pode ser mesmo considerado um romance histórico. Dentre os vários aspectos abordados pelo livro, há um crescendo, nós vamos crescendo junto com essa história, com essa família, de tal forma que vamos vendo o envolvimento do Esteban Triba na política, né, por meios, a princípio por meios indiretos, né, já que ele vai recuperar uma propriedade de sua família que está lá arrendada há muito tempo, e ele vai recuperar aquela propriedade e acaba se tornando uma espécie de chefe, se fosse aqui no Brasil seria um coronel, que se torna mesmo um grande latifundiário, né? E tem ali os camponeses ao seu redor, ao oferecer emprego, ao dar oportunidades para essas pessoas, ele acha que também está dando para essas pessoas tudo que ele poderia dar, e por isso ele não admite insurreições, ele não admite revoltas, petições, nem organização de sindicatos, nada disso, porque ele acha que tudo que ele fez foi para o favor e para o bem daquelas pessoas. Em nenhum momento ele reconhece que também foi e continuaria sendo por muitos anos, por muitas décadas, privilegiado por ter aquelas pessoas a seu serviço, né? Então ele vai usando a mão de obra daquelas pessoas, né, do vilarejo, vai fazendo crescer o vilarejo, mas para benefício próprio, mas em nenhum momento ele reconhece isso. Né? Então ele usa a mão de obra de pais, de filhos, de netos, ele acaba abusando sexualmente de várias moças jovens daquela região, a ponto de ter vários filhos que não foram reconhecidos por ele. Os únicos filhos reconhecidos por ele são aqueles que aconteceram durante o casamento com a Clara. Nenhum outro filho foi levado em consideração, mesmo que aquilo tenha prejudicado as moças daquela região. Por outro lado, Clara já teve uma outra vivência, né? Graças à influência de sua mãe, Clara já teve uma vivência bem diferente, né? A começar aí por um ritual que havia entre os homens da família ali da mãe, né? Que era com relação a um ritual de passagem, né? Como se passasse da adolescência para a vida adulta, que fosse um homem completo, né? Segundo essa tradição dessa família, para serem tornados os homens feitos, homens completos, todos os rapazes da família deveriam subir ali em uma árvore, né? Então, a mãe da Clara, quando se casou, cortou aquela árvore e, consequentemente, cortou também aquela tradição, né? Porque ela pensava que era uma coisa muito estúpida de se fazer e que poderia expor um risco desnecessário aos seus filhos, né? A Clara acompanhava a sua mãe por muitas vezes em obras de caridade, né, e acompanhava também em reuniões que não eram assim muito tradicionais da família, não é? Da família religiosa, patriarcal e tudo mais, que eram reuniões de mulheres sufragistas, aquelas que lutavam pelo direito ao voto. Ela até cita aqui na página 87, não é? Uma passagem bem interessante. Clara podia perceber o absurdo da situação e descrevia nos seus cadernos o contraste entre a mãe e suas amigas, com casacos de pele e botas de camurça, falando de opressão, de igualdade e de direitos a um grupo triste e resignado de trabalhadoras com toscos aventais de cotim e as mãos vermelhas de frieira. Então Clara, desde pequenininha, já tinha esse olhar mais crítico e um olhar mais voltado às necessidades das pessoas, né? Então, se por um lado o Esteban ele possuía esse sentimento dominador, por outro lado, Clara possuía ali um sentimento muito mais humano e com vontade de ajudar as pessoas e doar. A casa dela vivia lotada e ela vivia fazendo comida e caridade para as pessoas, né, da sua região. Existe aqui uma breve menção mesmo
a essa questão da caridade, não é? E a Clara, após crescer e ter a sua própria filha, Blanca, ela vai começar a levá-la para todos os lugares, para que veja, para que visse os pobres, para que se transformasse também numa financiadora aí dos sonhos dos pobres e tudo mais. E aí tem uma frase aqui que é maravilhosa, que fala justamente, realmente, o que é a caridade em alguns casos, né? Ela dizendo para sua filha que, enquanto a filha estava carregada de presentes para os pobres, isso serve para nos tranquilizar a consciência, minha filha, mas não ajuda os pobres. Eles não necessitam de caridade, e sim de justiça. Então, isso é uma frase bem típica mesmo da Clara e do seu pensamento, né? Isso vai fazer com que a Blanca se afeiçoe cada vez mais às causas marxistas e vai até se relacionar com um rapaz que tem aí algumas tendências marxistas, né? Mesmo a contragosto de seu pai, que quer vê-la casada com alguém que seja da classe dominante, né? Que tenha dinheiro, que mantenha o status quo. Isso vai gerar grandes conflitos e até algumas cisões nessa família, a ponto de que o seu pai, o Esteban Trueba, vai ficar tremendamente irritado, nervoso e violento em muitos momentos, né? Até afastando de si a pessoa que ele mais amava na vida, que era a própria Clara. Acho que o que ele mais amava na Clara era justamente essa impossibilidade de dominá-la, não é? Porque ao mesmo tempo que ela era dominada por uma vontade imensa de deixar a casa organizada, arrumada, de dar as ordens para os criados, ao mesmo tempo que isso acontecia, havia momentos em que ela passava no mundo da lua, não prestando atenção em nada, deixando tudo acontecer embaixo ali da sua presença e ela nem ligando. Então, ela tinha momentos de grandes oscilações. E era justamente isso, eu acredito, que o Esteban tinha vontade, ele tinha vontade de dominá-la, de ter para si toda ela, não é? E ele jamais pôde isso, porque ela era uma pessoa muito livre para isso, né? Para ele e para as rabissacas dele, não é? Para essas dominações brutais. Bem, o livro todo é brilhante. Ele tem uma narração muito coesa, né? E os personagens vão se encontrando e as histórias vão se desenrolando, né? Mas eu acho que o final desse livro é mais do que fantástico, porque aí ele para um pouco assim, talvez com essa parte do realismo fantástico e vai só para o realismo e descreve ali com o passar do tempo as coisas e os desdobramentos políticos dessa trama. E vai contando a história toda e de como uma pessoa como Esteban Trueba, que em um momento está por cima e é senador, e é consultado, e é a favor da propriedade privada, não é? Dos direitos individuais garantidos pelo Estado. Do outro lado, mostra realmente quais são os desdobramentos de uma ditadura. E respondendo aí a pergunta da minha aluna, a parte que realmente me assustou foi o modo como a ditadura foi construída ali no Chile e desenvolvida. Todos nós sabemos que a ditadura do Chile, a ditadura de Pinochet, não é, dos militares, depois com o Pinochet foi o auge, foi uma das mais violentas da América, a ponto de milhares de pessoas até hoje não terem sido identificadas, ninguém sabe do paradeiro dessas pessoas, ainda se encontram desaparecidas e o governo nada se manifestava em dar algum feedback aí para a população no modo geral. Além de contar como um membro do Partido Comunista Chileno assumiu o poder presidencial daquele país e mostrar, inclusive, a sabotagem sofrida por ele, tanto pela política externa dos Estados Unidos, financiando uma greve enorme, a greve dos caminhoneiros, e uma crise de abastecimento incrível, impressionante, justamente para sabotar todo o plano de governo daquele presidente, daquele partido para o país, de modo que a população começou a ficar totalmente contrária, a opinião pública passou a ficar totalmente contra
o Salvador Allende, que sofreu muito mesmo esse desabastecimento, em que as pessoas tinham dinheiro para comprar, mas não tinham produtos para fazê-lo, né, para adquirir. Então, por conta disso, o seu governo foi ficando cada vez mais frágil e mesmo assim ele ainda resistiu muito e não renunciou, né? Então o livro conta com bastante detalhe, assim, por meio dos filhos, inclusive, né, do relato dos filhos do Esteban Trueba, que de uma certa forma apoiavam ali o Salvador Allende, né? Então conta a história de como aconteceu a invasão do prédio da República, de como aconteceu um cerco enorme, não é? De como aconteceu tudo aquilo e a invasão e a morte ali de vários membros do Partido Comunista Chileno, inclusive os próprios filhos, aliás, o próprio filho do Esteban Trueba, né? E conta também como que aconteceu aí à vista da população. Essa é a parte que mais me tocou, que mais me chamou a atenção, sabe? Porque diz o seguinte: nos meses que se seguiram, a situação piorou muito. Aquilo parecia um país em guerra. Os ânimos estavam muito exaltados, principalmente entre as mulheres da oposição, que desfilavam pelas ruas batendo em tachos e com protestos sobre a falta do abastecimento. Isso aqui que eu estou lendo aconteceu, não é, antes do golpe militar sobre o presidente. O capítulo 13 aqui do livro dele já é bem sugestivo, né, que é o título O Terror, que fala sobre o golpe militar, como aconteceu o dia do golpe militar, como é que foi que se desenvolveu, por onde as tropas armadas entraram. Além disso, vai contar com bastante riqueza de detalhes, né, como é que realmente houve essa tomada do poder. Né? E, posteriormente, né, ele vai falar também sobre os dias que vieram depois disso. Inclusive, falou um pouquinho sobre a posição do senador, que era uma posição assim em geral, de vários outros, vamos dizer, coronéis, né, latifundiários tal, né, que era uma posição de que realmente tinha que acabar aquele governo, que de fato o país estava beirando aí a um caos total, um caos econômico e que todo mundo ia passar necessidade, essa coisa toda, né? Passaram a perseguir várias pessoas, dentre elas os próprios padres, né? Padres comunistas, como o Esteban Trueba gritava aos quatro ventos, né? E, ao mesmo tempo, após essa crise, houve um período em que a classe média passou a ver todas as coisas com muito bom ânimo, otimismo, que foi quando aqui, ó, que inclusive no livro fala sobre isso, e todos eles diziam, né, é uma situação de momento. Logo que os militares puserem em ordem o caos que veio do marxismo, o problema será resolvido. E os jornais disseram que os mendigos da rua, que não eram vistos havia tantos anos, eram mandados pelo comunismo internacional para desprestigiar a junta militar e sabotar a ordem e o progresso. Vedaram-se as favelas, ocultando-as dos olhos dos turistas e dos que não queriam ver. Numa noite surgiram como que por encanto jardins aparados e maciços de flores nas avenidas plantadas pelos desempregados para criar uma fantasia de uma primavera pacífica. Em pouco tempo desapareceram as crianças mendigas e Alba, que agora assumiu o papel de sua mãe, Clara, aliás, de sua avó, Clara, nessa questão da assistência aos pobres, não é? Notou que não havia cães vadios e nem caixotes de lixo. O mercado negro terminou no instante em que bombardearam o palácio presidencial, porque os especuladores foram ameaçados com a lei marcial de fuzilamento. Surgiu uma casta de militares que ocupou rapidamente os postos chaves. As famílias que antes tinham considerado uma desgraça ter um militar entre os seus membros,
moviam a influência para meter um filho na academia militar e ofereciam as filhas aos soldados. Então, assim, essas são as coisas que mais me assustaram nesse livro. Foi a impassividade, foi a inatividade das classes sociais mais ricas. Tem até uma parte aqui que, inclusive, combina bem, assim, até conosco, não é? Nos dias atuais. Grande parte da classe média alegrou-se com o golpe militar, mas logo começou a sofrer os tormentos dos preços altos e da falta de trabalho. Em todas as famílias havia alguém a quem lamentar, e já não puderam dizer, como no princípio, que se havia alguém preso, morto ou exilado, era porque o merecia. Também não puderam continuar a negar que existisse a tortura. Então eu quero terminar aí essa minha análise, não é? E até responder à minha aluna, não é? E aos vários alunos e alunas, que o motivo pelo qual esse livro mais me assustou não foi exatamente pela sua maneira fantástica, pelo seu realismo fantástico, pelos fantasmas que, entre aspas, aparecem por aqui pelo livro, né? Mas foi justamente pelo fato de que as pessoas que podiam fazer alguma coisa, nada fizeram. E que, lamentavelmente, a ditadura militar aconteceu até com um certo apoio da população. Nós estamos vivendo hoje um momento de um certo surgimento aí de algumas doutrinas que a gente julgava que já tinham sido superadas pela população. Mas hoje percebemos que ainda não foi superada. E que essa simpatia pelo autoritarismo, essa simpatia pela falta mesmo de empatia, vamos dizer assim, com o pobre, com o trabalhador, com a situação daqueles que carregam esse país nas costas, não é? De fato, é muito preocupante. E é por isso que eu fiquei com muito medo desse livro. E é por isso que eu fico com muito medo ainda hoje do que está por vir. Mas é isso aí, enquanto ficamos com medo por um lado, trabalhamos por outro, a fim de melhores dias. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Uma resenha um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas eu espero que você tenha gostado desse Esticando a Conversa sobre literatura, sobre essa literatura chilena. Procure outros livros da Isabel Allende, ela tem um livro bem legal, o livro do Zorro, né, que conta um pouco a história desse personagem mítico. E é isso aí, aquele abraço. Tchau, tchau.